A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da BD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos estudando o segundo trimestre desse ano, abordando o assunto de família, o relacionamento em família. Chegamos na lição 11. A lição anterior, tivemos um assunto muito importante também, onde nós tratando sobre o assunto quando os pais sepultam os seus filhos. E a lição hoje, nós vamos falar o prejuízo da mentira na família. Para nós iniciar nosso resumo dessa Escola Bíblica Dominical, a qual estou trazendo aqui um resumo para professores, subtendentes, pastores, alunos também, família, tá? Quero dizer para você que esse assunto muito importante para a família, bom que você compartilhe bastante com a sua família, a qual tem um aprendizado aqui que às vezes não tem sempre a pessoa oportunidade para estar participando de alguns estudos de família, E aqui será uma oportunidade oportuna que a pessoa vai ter para ter instrução com a sua família. Vamos fazer uma oração nesse momento para Deus abençoar as famílias. E se tiver alguém entre a família que às vezes está com hábito de mentira, que o Senhor venha libertar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que está no céu, neste momento levamos nossa voz diante de Ti. Que o Senhor venha abençoar essa aula 11, ó Pai. Abençoa cada professor, que o Senhor abençoa cada aluno, abençoa o subtendente da Escola Bíblica Dominical, abençoa os pastores, liderança, abençoa as famílias, Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a aula de cada um. E que o Senhor abençoe o entendimento de cada um também que vai estar ouvindo as minhas aulas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar, para não ter prejuízo entre a família na mentira. O Senhor venha libertar cada membro da família. Em nome de Jesus. Amém. Nessa lição, o textuário, já iniciando aqui, Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus efeitos. Nós vamos aprender que hoje, vamos contar a história de Ananias e Safira na igreja dos apóstolos, que quando iniciou, após a subida de Jesus para o céu, e os apóstolos que iniciaram a igreja por volta de 33 até 100, mais ou menos, primeiro século, a igreja dos apóstolos, depois passou a ser a igreja primitiva, mas na época dos apóstolos, as pregações do Evangelho, nós vamos aprender aqui que tiveram ali de início logo já 3.000 almas se rendendo aos pés do Senhor. Nós vamos aprender aqui que entre eles tinha a pregação de ensino, amar uns aos outros, cuidar uns aos outros. E as pessoas faziam isso por amor, faziam isso para não faltar o pão na mesa das pessoas que estavam passando necessidade. A igreja foi restaurando as pessoas, mas o diabo tentou, de uma certa forma, entrar com estratégia entre o povo, entre a igreja dos apóstolos, chamando a atenção para tirar a atenção do evangelho, que era pregar Jesus Cristo. E o diabo, mais uma vez, entra elaborando mentira. Entrou no coração daquele casal, trazendo mentira. Mas o Espírito Santo, imediatamente, já cortou logo o barato ali no início. Já tirou logo eles de cena, fazendo cumprir a verdade. O que nós vamos aprender aqui com esse casal, o problema não foi em questão que ele era obrigado a dar, que ele vendeu a sua fazenda, o seu sítio, o seu bem que ele vendeu, e para depositar aos pés dos apóstolos, a igreja dos apóstolos. O problema não está aí, que era a obrigação deles dar. O problema foi a mentira. Eles usaram a mentira para ganhar nome, ganhar fama às vezes. A hipocrisia que eles tiveram, porque eles falaram que estavam depositando tudo o valor que tinha vendido. E eles mentiram que não levaram tudo, levou só uma parte. Então o problema não está por obrigação de levar o que eles venderam. O problema está na mentira que eles usaram para os apóstolos. A verdade prática da nossa lição fala assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A mentira tem uma aparência bonita, mas ela não dá fruto para o bem, só dá fruto para o mal. Só tem aparência, Então, cuidado com a mentira. Às vezes, é só uma mentirinha só. Não tem nada a ver, não. É só uma mentirinha, não tem nada a ver. E aí vai contando mentira. Para iniciar, eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa que tem um hábito de mentir, ele já acostumou
corriqueiramente a mentir, que às vezes para ele cobrir uma mentira, para ele fortalecer uma mentira, para as pessoas acreditar na mentira dele, ele tem que contar outra mentira para cobrir a mentira antes. Ele contou a mentira, para sustentar a mentira, o mentiroso precisa contar outra mentira. E é um vício tão grande, às vezes, na mentira, que o mentiroso, a pessoa que tem o hábito de mentir, enganar, que vira um vício tão grande que chega a um ponto, ele começa ele mesmo a acreditar na própria mentira dele que é verdade. Então o diabo, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E o diabo consegue enganar a própria pessoa, daqui a pouco ele se achando que ele está falando a verdade, ele está enganando a si mesmo. A leitura bíblica em classe é muito importante, você professor, subtenente com a Bíblia Unical, além de ler dentro da igreja, ler também com seus alunos. E aí nós vamos estar lendo essa leitura bíblica em classe, né? É Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, onde vai contar a história de Ananias e Safira. Arquitetou uma mentira, né? Sustentou a mentira. O marido foi na frente, e a qual contou a mentira, e o apóstolo Paulo falou que estava mentindo para Deus, e aí a esposa veio depois também e sustentou a mentira. Ambos morreram. Morreu o primeiro marido, caindo aos pés, e eles tiraram o corpo. E depois veio a esposa sustentando aquela mentira, a qual o apóstolo Paulo fala que ele estava mentindo para o Espírito Santo. Então temos que ter muito cuidado na obra de Deus. Primeiro, não mentir nem dentro de casa, né? O marido não mentir para a esposa, nem o esposo mentir para a esposa. E também os filhos não mentir para o pai, nem os pais mentir para o filho. Às vezes o pai mente muito para os filhos, né? E às vezes depois cria um filho dentro de casa mentiroso também, enganador também. Então tem que ter muito cuidado. Ter cuidado para essa mentira depois não estender até ser um ministério, né? Ser um obreiro mentiroso. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, porque a mentira, a verdade sempre vem. A mentira uma hora vai ser descoberta. Nem tudo vai ficar escondido, não. Vai vir, vai ser descoberto. E o mentiroso é uma pessoa sem caráter. Eu quero dizer que a pessoa que é mentirosa é uma pessoa que as outras pessoas não têm confiança no mentiroso. É uma pessoa sem credibilidade no meio da sociedade. Então temos que ter muito cuidado. Eu quero trazer uma reflexão para você, uma reflexão bem conhecida, né? Muitas pessoas conhecem. Se você já conhece, ela vai te reforçar. Um certo dia, a verdade e a mentira foram passear junto. Fazia muito calor e a mentira convidou a verdade para entrar num rio que tinha logo à frente delas. Se aproximando-se chegando perto das águas, a mentira falou para a verdade assim: olha, provavelmente esse rio deve ser fundo e eu não sei nadar direito, e bem por isso seria bom se a verdade entrasse primeiro. A verdade aceitou o propósito, tirou suas roupas e entrou no rio, sendo generoso, né? E pegou e entrou no rio. Nesse momento, a mentira roubou a roupa da verdade. E sabe o que ela fez? Ela vestiu ainda, né? Vestiu e fugiu. A partir daí, a mentira anda disfarçada da verdade, enganando muita gente. Cuidado, a mentira nunca se apresentará da forma como realmente é, destruidora e maldosa. Então essa reflexão fica aí para você. Vai estar passando para você essa reflexão. Cuidado, a mentira é enganadora. A mentira aproveita de momento. Ela vem até com palavrinhas boazinhas, palavrinha de pessoas boazinhas. Geralmente é para enganar e aproveitar de situações do momento. Então a mentira anda por aí afora, com veste da verdade. Mas na verdade ela não é a verdade. Ela é enganadora, a mentira é enganadora e destruidora e maldosa. Nessa lição abordaremos o assunto do casal de Ananias e Safira. Veremos os males causados pela mentira. Infelizmente, irmãos, ainda hoje, testemunhamos muitas pessoas que até na igreja, né, fazem de tudo para obter poder, reconhecimento e prestígio. Isso é extremamente perigoso. Na verdade, esse tipo de comportamento é mundâneo. E não está de acordo com o princípio bíblico. Podemos ler sobre isso em Provérbios, capítulo 21, versículo 28, e também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Para compreendermos melhor o contexto, precisamos considerar algumas coisas, como proteger a nossa família
contra a mentira. Essa instrução, isso é importante já ter essa instrução dentro da nossa própria casa. Nessa lição nós vamos abordar o assunto de Ananias e Safira. Na Bíblia não relata, mas provavelmente um casal provavelmente poderia ter filho. E como ficam os filhos agora vendo os pais morrer por motivo de mentir, né? Então eles tiveram uma reflexão muito boa dos seus pais, não. Olhar para os pais e ver que os pais eram mentirosos. Por certo que ver acontecendo isso aí nunca mais serviu de exemplo, né? Tanto para a família deles, tanto para a família dos apóstolos, a igreja ali naquele momento, para ver que com Deus não se brinca. Né? Porque eles não mentiram para os homens, mas mentiu sim para Deus. Primeiro ponto da nossa lição hoje, vamos falar uma conversão duvidosa. Primeiro, não há verdade, não há arrependimento, porque quando a pessoa tem arrependimento, ele não fica mentindo, ele não continua na prática do pecado, é mentiroso ou mentirosa, é hipócrita, vive na hipocrisia e é cobiçosos, tem a cobiça dentro de si. Então, a pessoa que vive numa conversão duvidosa tem essas características, tá, irmão? Tem essas 5 características aí. Primeiro tipo, trata-se de uma conversão de um resultado de ação regeneradora do Espírito Santo no coração do pecador. A pessoa, quando ele se converte de verdade, ele passa a ser regenerado. Tem um coração, o Espírito Santo, ele converte o coração do pecador. Essa conversão só pode ocorrer uma vez na vida da pessoa, pois após acontecer o redimido e guardado por Jesus, portanto, mesmo sendo pecador, é sujeito a cometer graves pecados. Nunca será afastado definitivamente da graça divina. A pessoa pode ter um pecador, mas ele vai ser regenerado e toda vez agora que ele lembrar, o Espírito Santo vai estar sempre na lembrança dele, ele está sendo uma pessoa modificada, transformada. Quando ele pender para o lado do pecado, o Espírito Santo vai colocar na mente dele que ele agora é um novo homem, ele não pode ficar mais na velha prática do pecado. E que foi implantado no seu coração a semente divina, o tempo adequado ela será conduzida à volta do caminho com o Senhor. A pessoa precisa ter o quê? Um arrependimento. Se a pessoa viveu uma época afastada do Evangelho, mas ele se entregou ao Senhor, ele agora será conduzido a voltar à comunhão com o Senhor. E essa comunhão precisa ser definida, não fingida. Porque se a pessoa estiver ali fingindo, ele realmente não teve um arrependimento. E para haver um arrependimento na vida do crente, na vida do homem, na vida da mulher, ele precisa voltar a ter comunhão com o Senhor. E a pessoa não tem comunhão com o Senhor se continuar na prática do velho homem. Ananias e Safira frequentava a igreja e andava com os pastores, com os líderes, mas lhe faltava a genuína conversão em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 2. Eles até andavam, eles iam na igreja, ele andava com as lideranças, achava lindo, achava bonito ali as pessoas vendendo suas fazendas, seus bens, vendendo as casas. Tem um assunto importante aqui também, irmãos. Às vezes a pessoa fala assim, mas como pode isso? As pessoas tinham as fazendas, vendiam as fazendas todas, vendia suas casas, ficava sem nada e ia para lá. Irmãos, não será bem assim também. Provavelmente porque era orientado pelos apóstolos. Porque se a pessoa vendesse tudo que tinha, é claro que alguns faziam isso, vendia tudo pela fé. Mas as pessoas tinham 2, 3, 4 casas, eles vendiam lá uma parte e uma parte ficava. Por quê? Se todo mundo vendesse tudo e daqui a pouco ficasse lá, daqui a pouco eles iam estar precisando também. Por certo, a Bíblia não nos dá esse amparo 100%, mas alguns historiadores falam que eles vendiam parte dos seus bens para investir na obra de Deus, para ajudar os necessitados. Algum entre eles vendia tudo sim e ia seguir ali junto com os apóstolos e tal, mas em outros eles não vendiam. Eles doavam. Como hoje tem empresa, grandes empresas, pessoas que é empresário, que pega e ajuda a obra. Ele não acaba com tudo que ele tem para investir na obra, mas ele doa parte, fez um propósito com Deus. Nós conhecemos pessoas assim, que investem na obra missionária, que eles doaram parte dos seus negócios para a obra de Deus. Segundo tópico da nossa lição, a comunhão e a igreja de Atos. No primeiro dia da igreja, mais de 5.000 pessoas se converteram a Cristo e muitos passaram a conviver com os apóstolos, tá, irmãos? Muitas dessas pessoas que se converteram, mais de 5.000 pessoas, se converteram e passaram a viver com os apóstolos.
aqueles que venderam todos os seus bens e passaram a conviver com os apóstolos. E tem aqueles investidores que tinham seus bens e ajudavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 e 47. Considerando que a caridade foi enfaticamente ensinada por Jesus. Jesus ensinou as pessoas a caridade, o amor, a bondade. Lucas capítulo 6, versículo 35 ao 38 e Mateus 6, capítulo 6, versículo 19 a 21. Os apóstolos e os discípulos supriram com alegria as necessidades dos pobres, ao ponto de muitos irmãos venderem seus bens para compartilhar com os necessitados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. Como têm sido as nossas preocupações com os próximos? Irmãos, na igreja ali, na igreja dos apóstolos, na igreja primitiva, o povo se preocupava um com o outro, amava o outro, no sustento, na necessidade um dos outros, principalmente que na época tinha muita viúva, as viúvas não eram aposentadas, passavam os momentos de dificuldade, então ajudava uns aos outros e ajudava os necessitados. Por esse motivo, aonde foi levantado os diáconos para ver a necessidade que as pessoas estavam frequentando, as pessoas que precisavam ser visitadas para orar pelas pessoas, as necessidades de cada um. E aí eu faço uma pergunta para nós: como tem sido a nossa preocupação com o próximo? Porque na minha observação, na minha leitura que eu faço, eu vejo que estamos passando um momento, cada um preocupar com si. Quando vemos alguém preocupar muito com os outros, não generalizando 100%, tá? Mas grande parte das pessoas que ajuda, faz caridade no meio da sociedade com a intenção de se promover a si mesmo. A Bíblia fala que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmo e traz essa parte, que é onde o homem quer se promover. Por exemplo, como vemos a política partidária. Na política partidária, por que as pessoas começam a ajudar? Observar a necessidade da sociedade. Porque ele está querendo se autopromover, ser bem-sucedido na sua candidatura, né? A obra de Deus é diferente disso aí. Nós não podemos querer fazer autoajuda para nos promover, mas nós precisamos ajudar o próximo com amor, ver a necessidade, fazer caridade para ajudar as pessoas pela obra de Deus, pelo que Deus fez por nós. Amar o próximo como a nós mesmos, com o interesse de ajudar aquela pessoa, mas por amor, pela palavra de Deus. Não querendo ganhar título, não querer ganhar curtida, não querendo ser promovido, até ministerialmente, costuma ter isso, pessoa querendo ser promovido começa a fazer alguma ação no meio da sociedade, para grandes lideranças, às vezes para ele ser promovido. O que Deus colocou para você no seu chamado, vai vir, claro, precisamos fazer a obra de Deus. Se o pastor estiver vendo, se a sociedade estiver vendo, amém. Se não tiver, o Senhor, a qual te chamou, está vendo você fazendo. Então não precisa se preocupar, querer fazer aquilo, faltar pouco, dar um tchauzinho, mostrar assim, ei, eu estou aqui, estou fazendo. Não. Faça, Senhor, estou fazendo por amor a tua obra. Terceiro tópico da nossa lição, do primeiro ponto: a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Parte A: nos dias da igreja apostólica, verdadeira humildade e o amor. A simplicidade era grande marca da igreja e nada era feito por vanglória. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nos dias da igreja apostólica, irmãos, a verdadeira humildade e amor era feito com simplicidade. Era grande marca da igreja na época. A igreja era respeitada pela sua humildade, pela sua simplicidade. E hoje as pessoas querem fazer as coisas com tanto efeito, né? Quer mostrar para o mundo todo que estão fazendo. Ananias e Safira queria fazer uma obra de caridade, não para realmente ajudar, mas chamar a atenção dos homens. Isso ia contra diretamente o ensino de Jesus sobre a hipocrisia. Isso ia diretamente contra. Jesus ensinou isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 2. Os hipócritas vai para as esquinas para orar. Os hipócritas levantam suas ofertas para mostrar para todo mundo que está dando oferta, né? A obra de Deus é totalmente diferente da política partidária, como eu falei agora mesmo. Na política faz para ser vista pelos homens, enquanto a obra de Deus fazemos por quem Deus é em nossa vida e pelo que Ele já fez e ainda há de fazer, ainda há de fará. Não deixa
sem enganar. Toda árvore é reconhecida. Tudo o que fazemos, somos reconhecidos. Deus conhece o coração de cada um. Não adianta querer enganar. Satanás é o espírito enganador. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então não seja filho do diabo. Seja filho da luz, seja verdadeiro. Não deixe o diabo te enganar. Não deixa isso entrar no seu coração. O espírito de engano, o espírito de falsidade, o espírito enganoso. Não deixe entrar no teu coração, que isso vai te fazer mal. O mentiroso não tem credibilidade no meio da sociedade, porque acaba sendo mentiroso demais. Quarto tópico do nosso primeiro ponto. Quando a mentira e engano enche o coração. Infelizmente, a Bíblia registra que Satanás havia enchido o coração do casal para que mentisse contra o Espírito Santo. Olha, não é mentir contra os homens, ele mentiu contra o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 3. Satanás encheu o coração do casal para mentir contra o Espírito Santo. Ei, professores, alunos, família, a situação aqui deles não foi porque eles trouxeram só metade ou só uma parte da venda. O problema foi que ele mentiu, falando que estava trazendo tudo. Diante da enorme legalidade que o casal deu a Satanás, a pureza da igreja é santa, e a comunhão dos filhos de Deus estava sendo ameaçada. Porque a estratégia do Espírito Santo era colocar amor entre o povo que não tinha, eles tinham perdido esse amor. Vivia num espírito de enganoso, enganando o povo. E o Espírito Santo tinha tirado isso no meio da sociedade. E agora vem o Satanás querendo semear problema no meio da igreja primitiva. E aí eu falo também, não deixa Satanás semear as mentiras, tá, dentro da tua casa, no meio da sua família, nem no seu ministério. Esteja um ministério sólido, esteja uma família sólida no meio da verdade. Ensina a verdade para a sua família. Visão geral da primeira parte. A igreja primitiva vivia em uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulava nessa comunhão com mentira. Se filtrando, irmão, se infiltrava com mentira no meio da sociedade, no meio da igreja dos apóstolos. Segundo ponto da nossa lição, vai falar o problema da mentira dentro da família. Isso é o perigo, irmão. O problema da mentira dentro da família. Primeiro top do nosso segundo ponto, a mentira produzida dentro da família. Pedro foi claro quando disse que o casal não mentiu aos homens, mas Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4. Toda família precisa saber que o Espírito Santo, quem governa a igreja, conhece o interior de cada coração. Irmãos, a igreja é a maior instituição do mundo. A igreja nasceu, aleluias, ali na época dos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, a igreja nasceu, a igreja cresceu e a igreja continua crescendo. O intuito de Satanás, a intenção do diabo é destruir a igreja. Eu quero chamar a sua atenção para você observar nos últimos tempos que nós estamos vivendo, como Satanás tem investido para destruir a família, porque a igreja começa dentro da família. A igreja começa na nossa casa, a igreja começa em nossa família. Então, Satanás tem tentado de toda forma, com mentira, com engano, destruir a família, tentando destruir a igreja. Mas a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Ananias e Safira foi induzido por Satanás, entrar no meio da igreja dos apóstolos, para disseminar ali mentira, para trazer engano e contenda, mas foi envergonhado pelo Espírito Santo. Toda família precisa saber que o Espírito Santo é quem governa a igreja. A família deve servir a Deus com temor, sem mentira, pois quem usa de engano não ficará dentro da casa do Senhor. Salmo 101, Cântico 7. Segundo top do nosso segundo ponto. Quem faz o uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Todo ser humano que ainda não se converteu e não vive no Espírito é o quê? É orgulhoso e vive em função do seu interesse maligno. Todas as pessoas, todo ser humano que ainda não se converteu de verdade, não vive no Espírito, vive no orgulho, pessoas orgulhosas, pessoas que vivem na função do interesse maligno. Pessoa que mente, irmãos, ele mente para auto se promover, ele mente para levar vantagem. Todos mentirosos mente para levar vantagem ou para contar vantagem. Ananias e Safira queria mostrar vantagem ali no meio. Quando ele viu muitas pessoas vendendo seus bens, trazendo aos pés dos discípulos, ele falou: esse negócio é interessante. Vamos fazer nosso nome? Quem sabe nós vendendo nossa fazenda, vendendo nossos bens aqui e vamos falar que nós estamos dando tudo lá, nós vamos ser promovidos.
promovido ao presbitério, promovido a ser um missionário, promovido a ser pastor, ou quem sabe vão ser promovidos a ser governador daqui da nossa cidade, né? Por certo, ele queria levar vantagem sobre isso. Parte B, quem não é espiritual não tem o temor de Deus, irmão, e é capaz de mentir para conseguir o que deseja. Meu Deus! Tem pessoas, irmãos, autopromovendo comércio, política, religião, pessoas mentindo, né, para conquistar algo para o seu bem-estar. Auto se promovendo, querendo ser reconhecido a qualquer preço, não importa se ele vai enganar. Pode enganar o homem, mas a Deus não engana. Quem mente prova que ainda é carnal e não está liberto do ambicioso orgulho que possui, que leva a mentir. Isso é o próprio do diabo, que mente desde o princípio. João capítulo 8, versículo 4. O pai da mentira, desde o princípio o diabo mentiu. E ele continua mentindo. Quem mente prova que ainda é carnal e não se foi liberto do ser ambicioso e ser orgulhoso. Visão geral desse segundo ponto. O uso da mentira revela a escravidão da carne. Conjugando com a hipocrisia e a mentira, traz consequências sérias para toda a família. Quem vive na mentira pode trazer uma séria consequência para a sua própria família. Eu quero pedir você que já é inscrito no meu canal, compartilhe nosso vídeo, ajuda nós a divulgar o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, a qual Deus tem colocado esse ministério de estar aqui dando aula na EBD. Nós também quero informar para você que nós temos também o esboço dessa lição, tá? Um slide bem limpo, bem objetivo, com bastante referência bíblica. Adquire esse material também. Mas Presbítero Ailton Alves, como eu faço para adquirir esse material? Na descrição desse vídeo tem um link ali que você clica nesse link e leva direto você para a plataforma. Lá tem todas informação pessoal minha e a informação como você faz para você conseguir adquirir. Mas Ailton, isso aqui é gratuito? Quero dizer para você que não. Paga R$30 para você adquirir esse esboço, para você adquirir esse slide. Esse slide vai servir para você usar na sua igreja, no seu data show, no seu projetor ou no seu computador também para te ajudar, que às vezes você não tem o tempo para você conseguir fazer um esboço, para você dar uma aula, para não ficar aquela aula engessada, para você se envolver seus alunos na aula. Então, o Senhor tem colocado no meu coração para mim fazer esse trabalho. Quanto custa? R$30 por 90 dias, R$10 por mês, aproximadamente aí 30 centavos, 32 centavos por dia que você paga. Esse valor, irmãos, eu não vivo disso aqui. Se futuramente Deus colocar para mim viver da obra aqui, fazendo esse trabalho, amém. Hoje eu sou empresário, trabalho com açaí, eu sou dono do açaí, trabalho na venda de açaí. Mas esse material, para adquirir o site, nós precisamos pagar o site. Então, esse valor é para ter a manutenção do site por ano. Então, você vai estar ajudando nessa obra de Deus para a gente conseguir manter esse site, tá bom? Então, adquira esse material. É um material muito bom, vai te ajudar muito na sua igreja. Amém? Terceiro ponto para nós finalizar, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Tópico primeiro, cuidado contra os defeitos morais no lar. Cuidado contra os defeitos morais do lar. A mentira, irmão, destrói a confiança, o respeito que é a base da união da família. Por essa causa, Deus odeia os lábios mentirosos. Provérbio 12, versículo 22. Deus odeia os lábios mentirosos. A mentira destrói, irmão, a confiança. A pessoa não é uma pessoa que tem confiança. A pessoa não é respeitada. O mentiroso não tem respeito. A pessoa já olha, já vem o mentiroso. Olha lá, já vem mentiroso. Quando fala a verdade, às vezes não é mais acreditado. A palavra mentira vem do grego, né, pseudo, significa mentir para enganar. Antes de uma pessoa proferir a mentira, ele maquina em seu coração o desejo maldoso de enganar. A pessoa já está com esse desejo do coração enganoso de mentir. O mentiroso, ele maquina, tá? Ele já começa a maquinar no seu coração a mentira, né? Antes de uma pessoa preferir a mentira, ele maquina no seu coração o desejo maldoso. Isso é grave, o contrário de todas as leis do reino de Deus. E por isso os mentirosos ficarão de fora no seu reino. Apocalipse 22, versículo 15.
os mentirosos. Cuidado, irmãos, cuidado. Você que às vezes tem mentido aí, ó. Às vezes você tem um obreiro, uma liderança até forte, às vezes mente. Chega atrasado em casa, mente. Chegou atrasado na igreja, está mentindo que chegou atrasado na igreja, camuflando lá porque que chegou atrasado, culpando alguma coisa. Cuidado, cuidado com a mentira. É só uma mentirinha. Não tem tamanho de mentira, não. A Bíblia fala assim que os mentirosos ficarão de fora. Então não tem a mentirinha só para tampar aquilo ali, para enganar. É engano. A mentira é engano, está enganando alguém. O problema todo é que os verdadeiros, as pessoas que falam a verdade, não são valorizadas às vezes. Às vezes a sociedade costuma valorizar muito mais a pessoa mentirosa, falsa, enganador, do que o verdadeiro. O verdadeiro é taxado às vezes como ignorante. O verdadeiro às vezes é taxado como pesado de lábios, né? Porque o mentiroso tem às vezes o lábio mais leve, né? Palavra mais branda. E o verdadeiro fala a verdade. Quando fala a verdade dói. A verdade dói. Ninguém quase quer ouvir a verdade. E por esse motivo de muitos não querer ouvir a verdade, por isso tem promoção de tantos mentirosos. Inclusive, né? A data 1º de abril aí é considerado o dia do mentiroso, né? Jamais eu quero esse dia para mim, irmãos. Temos que implantar aí, então, o dia do verdadeiro. E eu quero estar encaixado no dia do verdadeiro, o dia da verdade. Em nome de Jesus. Segundo top do nosso terceiro ponto. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Existem duas grandes ameaças contra a saúde espiritual do crente que são o velho homem com as suas paixões e concupiscência. O diabo quer andar ao derredor ou ao redor, que é o mesmo significado da palavra. Inclusive, às vezes a gente tem até um ensinamento, mas quando a gente vai pesquisar aí, a gente vemos que o derredor e ao redor, ela traz o mesmo significado da palavra. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Em algumas Bíblias você vai encontrar, na Almeida Corrigida você vai encontrar que é o derredor. Em outras Bíblias atualizadas você vai encontrar ao redor. Aí tinha até que achava que era essa diferença, mas que precisa andar ao nosso derredor, o nosso redor é os anjos do Senhor nos acampar em nome de Jesus, nos guardar e nos livrar dessa maldita mentira que o diabo, que é o pai da mentira. Para ambas situações, é recomendado a Bíblia que devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 8. Irmão, nós precisamos orar e vigiar para não cair em tentação. O diabo não brinca de mentira, ele vai procurar brecha na sua vida. E às vezes você vai querer contar uma mentira para não enganar, porque você não vou poder falar a verdade. Nossa, se eu falar a verdade, eu vou ser castigado. Se eu falar a verdade, a pessoa vai ficar chateada comigo, né? E tem muitos, irmãos. Quer dizer que tem muitos dentro da... Infelizmente, irmãos, infelizmente, dentro da própria igreja, muitas pessoas usando de engano, mentindo, encobrindo a verdade. E Deus não tem agradado dessas pessoas mentirosas, que não falam a verdade. Mas se eu falar a verdade aqui, vai trazer uma tragédia, vai trazer... Ora a Deus e peça a Deus uma sabedoria para você contar essa verdade. Você está com medo de contar a verdade? Pede a Deus sabedoria. Porque às vezes você vai querer cobrar de uma pessoa uma coisa, mas vai mentir e falar assim, e aí? Quem é que te contou isso, irmãos? Quem é? Traz para mim aqui. Não sei quem me contou. Você está mentindo, você falar que não sabe quem te contou, sendo que você sabe. Você está mentindo. E a Bíblia é bem clara sobre os mentirosos. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Pode ser qual posição que você tiver. Pode ser qual posição eclesiástica você tiver. Se você estiver mentindo, a Bíblia é bem clara que os mentirosos não herdarão o reino do céu. E o pior de tudo ainda é quando já conhece essa palavra e continua mentindo. Então não podemos viver na prática da mentira, querendo não falar a verdade porque senão o irmãozinho lá vai ficar triste, o irmão lá vai ficar furioso, vai dar problema. Vive a verdade dói, mas conta a verdade, seja verdadeira em nome de Jesus. Não deixe o inimigo agir na família. Olha, irmãos, isso aqui, não deixe o inimigo agir na família. A Bíblia ensina que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele vai tentar implantar mentira no meio da sociedade, no meio do povo, para enganar mesmo. O diabo é enganador. E por isso o trabalho para roubar, matar e destruir a família de Deus. Aquilo que eu falei lá, agorinha mesmo. A intenção do diabo é matar e destruir as famílias. Destruindo as famílias, ele acaba com bastante, a fé do povo. Toda família precisa se sujeitar a Deus, fazer com que as coisas de Deus predominem em seus lares, a fim de adorarem a Deus em espírito e em verdade, e não dar lugar ao diabo em suas mentiras. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Lê essas referências que eu estou passando para você. Tiago, capítulo 4, versículo 7. João, capítulo 4, versículo 24. Efésios 4, 27. E João 17, 17. E Salmo 128. A família precisa se sujeitar a Deus.
Sujeitar a Deus, ser sujeito a Deus. O diabo, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E a Deus, precisamos sujeitar a Deus. E não dar trela para o diabo, ficar com mentira. Corta o mal pela raiz. Visão geral desse terceiro ponto, é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã, contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Chegando no final, não esquece de dar um like, um joinha aí, compartilha. Coloca lá o sininho todo para você receber toda semana, terça ou quarta-feira, você está recebendo nossos vídeos. E também quem adquirir o nosso material, quem adquirir esses bolsos, esses slides, toda terça ou quarta-feira você vai estar recebendo em primeira mão, tá, esse material abençoado por Deus em nome de Jesus. Eu vou estar orando pela sua família e peço você para orar pela minha família também. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos liberta cada dia dessa maldita mentira, hipocrisia e falsidade. Conclusão, não mintais uns aos outros. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, João capítulo 8, 44. Leia aí. Toda família que permite que a mentira prevaleça em seu relacionamento será destruído, assim como aconteceu com a família de Ananias e Safira. Bem-aventurado a família que ama a verdade e pratica o bem constantemente. Provérbio capítulo 10, versículo 32. Que a paz do Senhor seja contigo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos finalizando, irmãos, essa revista, tá? Já estão chegando já para o final. A próxima lição da nossa revista nós vamos falar criando filhos saudáveis, tá? Lição 12, criando os filhos saudáveis. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua família, seu ministério, os seus negócios. Fala sempre, pratica a verdade em nome de Jesus. Amém.